Esqueci de virar. Trazei de novo. Ué. Oi, divas lindas. Boa tarde, divas lindas. Gente, ontem o Alexandre tava com febre. Ai, meu Deus. Meu coração, né? Mas hoje ele já acordou bem. A Anastácia tava meio... Tinha pegado uma virose aí da prima e acho que passou pra ele, mas agora tá tudo bem. Como é que tá o confinamento aí de vocês? Ai, gente, eu tô aqui só pensando, caramba, como a gente depende de várias coisas na rua, né? Por exemplo, a minha unha é falsa. A minha unha é falsa, é de vidro. E agora? O que vai ser dela aqui? Tipo, como é que eu resolvo isso aqui sozinha? Ai, gente, a gente arruma a sarna pra se coçar, né? Se fosse natural, era muito simples. Ai, como é que vocês estão aí? Estudando, muito bom. Então, é um momento... Vocês viram meu post lá das óperas e dos museus? Gente, que incrível. Tudo tem um lado bom, né? Tudo, não adianta. Tudo tem os dois lados. É impressionante. Inclusive, a gente vai já começar falando disso aqui na parte 2 da megera. Deixa eu fixar. A megera domada. Parte... Não dá pra fixar. Cadê? Aqui. Pronto. Que bonitinho fixado. Fazendo faxina na casa. Gente, e eu vou fazer mudança. Vou mudar na primeira semana de abril. Vou mudar de casa. Imagina. Acabou acontecendo assim, tá ótimo, né? Não ter que levar pra escola, não ter que levar pra nenhum lugar. Eu vou fazer vou encaixotar tudo aqui. E é isso. Mas vamos se cuidar, gente. Vamos todo mundo ficar quietinho. Quanto mais quietinho a gente ficar em casa, mais rápido o vírus vai embora. Se todo mundo fizer isso, ele termina rápido. Tá certo? Então, vamos começar a nossa live. Pra quem chegou agora, nós estamos na semana da Megera Domada. A Megera Domada é uma obra de Shakespeare e nós vamos analisar ela sobre o nosso olhar, assim, o olhar da feminilidade e o olhar da masculinidade. O exercício de olhar humano, tá? O nosso trabalho, na verdade, aqui é treinar o olhar humano, né? Retomar o olhar humano e não o olhar técnico que a gente aprendeu na escola, com os pais, com os amigos, com tutores. Esse olhar técnico que foi o único que a gente aprendeu. Não aprendemos a treinar o coração, não aprendemos a ter o olhar humano mesmo, né? De gente. Então, é por esse viés que a gente faz as análises das obras que a gente coloca aqui, tá? Ontem nós falamos bastante do que é a obra, quem era Shakespeare, a época que estava inserido, que ele nasceu, a época que ele criticava. E hoje a gente vai continuar essa parte e finalizar essa parte. E aí amanhã, que é a última live, eu pretendo ler o ato final, que é o mais importante da obra toda, que é a mensagem de Shakespeare. Então o ato final, que é a aposta que é na festa, a aposta dos homens e o discurso da Catarina. A gente vai ler juntas amanhã e interpretar, tá? Então... Ontem nós paramos analisando sobre o olhar histórico-social da obra, né? Que aconteceu na época renascentista e que essa foi a época, é importante vocês saberem disso, esta foi a época que voltou a querer colocar a mulher na periferia, assim como era na época romana, no Império Romano, né? A mulher, ela era tratada como
um animal na época do Império Romano. Só no Império Romano pontualmente. As outras épocas a mulher, principalmente na Idade Média, a mulher exercia, ela era tão atuante quanto ou mais na política, no trabalho, na economia. A mulher era muito responsável, inclusive, todo o tear, né? Os tecidos, que era o comércio da Idade Média, tudo era a mulher que fazia, né? Então, assim, tirar essa ideia que colocaram errada na cabeça de vocês, de que a mulher sempre foi segundo plano, a mulher nunca atuou, isso é mentira, tá? Mas essa época da Renascença, que é a época de 1300 a 1600, foi a época que tentaram colocar a mulher novamente como um chaveirinho, né? Como um nada, né? O homem somente que é importante, que faz tudo, e a mulher só deve obediência. Essa época eles tentaram retomar isso da época que era o pensamento do Império Romano, tá? Então Shakespeare estava inserido bem nessa fase. Shakespeare, ele era muito cômico, ele tinha uma leveza ele era engraçado e ele conseguia trazer ironia para assuntos pesados, comédia para assuntos pesados. Ele era muito sarcástico, muito irônico. Isso está em todas as obras de Shakespeare, né? É uma característica da personalidade dele. E foi a forma que ele conseguiu passar o recado que tinha que ser passado, cumprir a missão dele, que ele enxergava coisas que os outros não enxergavam, então ele precisava mostrar para as pessoas o que ele enxergava, e ele conseguiu fazer isso dessa forma, né? Usando de ironia, de sarcasmo, de comédia. Então, ali, no primeiro ponto que ele fala ali, continuando a live de ontem, ele faz uma crítica ao renascentismo. Só que, muito mais, eu vejo assim, a minha análise foi a seguinte: muito mais do que a crítica ao renascentismo, o Shakespeare fazia uma crítica à hipocrisia humana. Ele fazia uma crítica clara à hipocrisia humana. Assim, ele ironizou ali a condição da mulher no renascentismo? Sim, ele ironizou. Mas, igualmente, ele ironizou a condição do machista, do homem que não se enquadra também. O homem que não é poético, que não é intelectual, que não estuda, o homem brutamonte. Ele tirou sarro igualmente, da mesma forma que era o personagem do Petrúquio, né? Então, aí você pode perguntar, tá, André, então por que o título tem que sempre falar da mulher, né? Denegrindo a mulher, a megera domada. E é uma megera e ainda foi domada, tipo domesticada, né? Muitos críticos falam sobre esse viés, né? E eu vejo isso como uma coisa boa, na verdade, porque ali ele está mostrando que quem é protagonista e direciona, no fim das contas, quem direciona a sociedade, desde da sociedade particular, ou seja, o lar, a família, até a sociedade, a política, essas coisas, é a mulher. A mulher, ela traz a pessoalidade, ela traz a humanidade para as relações que são técnicas, objetivas, preto no branco do homem. A mulher, ela pondera e traz o fator humano para aquilo se equilibrar. Então, nessa de trazer o fator humano, ela dirige, ela direciona, ela conduz a conversa para que lado que vai. Se vai para o lado da brutalidade, que é o que vai indo naturalmente na relação entre homens, ou se vai para um outro lado, mostrando um olhar que o homem não vê, equilibrando as coisas. Então, já que a mulher é protagonista, com certeza o nome da obra tem que ser da mulher, tem que ser da megera que foi domada. E aí a gente vai ver mais adiante o sentido disso, como eu enxergo o sentido dessa obra. Então, ali ele faz uma grande ilusão, na minha opinião, à hipocrisia humana, né? Ele atacava as pessoas muito mais do que o sistema que elas estavam inseridas, muito mais do que a situação do renascentismo que elas estavam inseridas, né? O renascentismo foi uma desculpa atual, mas podia ter sido o humanismo, poderia ter sido o existencialismo, poderia ter nascido em outra época, que essa obra se encaixaria e se encaixa em qualquer época, tanto que essa obra foi reescrita por muita gente. Tem aquele filme 10 Coisas que Eu Dei em Você, a novela O Cravo e a Rosa, porque é uma obra que é uma crítica à hipocrisia humana. Portanto, ela cabe em qualquer época. Isso é uma prova de que a crítica dele vai muito além da crítica sobre o renascentismo, tá? Se você reparar,
na prática disso que eu tô falando, se você reparar, os personagens eram muito hipócritas, comicamente hipócritas, né? Tão hipócritas que era de rir mesmo. A obra é uma comédia, né? Assim, eles trocam de personagens o tempo todo. O fulano que quer casar com a fulana, aí ele troca de papel com o servo dele passa a ser o patrão dele, pra ele poder ficar perto dela e beijar ela, que ela faz isso às escondidas do pai, mas ela é a menininha desejada por todo mundo, que o pai ama, a docinha do papai, só que ela é uma hipocrisia sem fim na obra. Entendeu? Então, ele faz uma sátira a isso, a hipocrisia humana, muito mais do que sobre o renascentismo, ali na minha opinião. Então, os personagens fingiam ser o que não era o tempo todo, né? Então, ironicamente, a Catarina e o Petrúquio, eles não eram hipócritas, mas eram rebeldes. Então, é o lado oposto. Entendeu? É o outro lado que também não faz bem, né? Eles ignoravam completamente as regras, ignoravam completamente os costumes e faziam o que queriam, e dane-se vocês, entendeu? Então ele faz uma analogia aos extremos que o homem está sempre operando, ou lá ou cá, porque realmente a dificuldade humana é achar a temperança, e a gente já vai chegar nesse ponto. A dificuldade do ser humano é achar a temperança. Qual que é o grande sofrimento do homem? É encontrar esse equilíbrio. Qual é o grande sonho do homem ser humano? Encontrar esse equilíbrio, né? A gente vive desejando isso, né? Mas a gente vive, no final das contas, a grande maioria, ou lá ou cá. Poucos conseguem caminhar num trilho mais equilibrado. Então ele retrata muito bem isso nessa obra. Retrata muito bem. Só quem conseguiu isso foi a Catarina, que é o nome da obra. Da BG era domada, por isso que ela foi domada. Na verdade, ela foi domada por ela mesma. Não pelo homem, por ninguém. Por ela mesma. Ela tomou consciência da onde ela tinha que chegar, qual caminho que ela tinha que andar. Então ali, no final, ele fala assim, ó, este caminho aqui, ó, é o que ela tá fazendo, que todo mundo admira, que todo mundo vai ser feliz. E é esse o caminho, independente do meio social, cultural, dos costumes, do período que você tá. Isso é muito interessante, que o Shakespeare, o olhar, ele era extremamente visionário, né? Naquela época ele já viu isso. Então, é uma pessoa que tá sempre meditando mesmo, com um olhar simbólico e atento na vida, para perceber o que ele enxergou ali. Então, ali é o retrato das pessoas, ele retrata as pessoas que não sabem pensar. São pessoas que vão obedecendo cegamente, sabe? São pessoas omissas. Então Shakespeare convida você nessa obra a aprender a pensar através da comédia, ou seja, de uma maneira leve, porque se ele passasse esse recado de uma maneira séria, sabe, um filósofo sério, sem comédia, sem leveza, ninguém ia ouvir, ele ia ser linchado e não poderia ser publicada a obra dele. Isso é muito interessante. E ele faz até um artifício muito interessante no início da obra, que eu vou falar depois, para ele se proteger de uma eventual censura sobre a obra dele. Então, ele foi muito, muito inteligente. Ele deixa lá claras as regras da época, que é legal falar para vocês aprenderem, saber mais da história e tudo mais, né? Lá tinha o dote, né? Que a família da filha tinha que dar para o marido, né? Para casar. O patriocismo, né? Ou seja, tem que pedir a mão, o pai tem que dar o consentimento, né? A irmã mais velha tem que casar primeiro que a mais nova. Então tinha algumas regras, alguns costumes rígidos. Se você olhar só essas regras, é rígido, e se você querer obedecer somente as regras, é duro, é técnico, é machista mesmo. Se você olhar essas regras só como regras para ser obedecidas, né, é justamente algo masculino, porque, veja, o mundo masculino é a técnica, é a regra, é o preto no branco. Né? E a mulher, por que a mulher sempre, no caso aí a mulher foi a protagonista? Porque a mulher, ela traz as nuances. Entre o preto e o branco, gente, tem todas essas cores. E cada ser humano tem uma nuance de cor. Então sempre é a mulher que acaba revolucionando. Sempre salta aos olhos a mulher que nega se enquadrar nas regras. E aí ela nega de uma maneira revoltada, que chama muita atenção, para depois se equilibrar. Você tem que conhecer os dois polos para achar o equilíbrio. Não tem como você estar aqui direto para o equilíbrio. Você tem que cair para...
para subir, para equilibrar. É um movimento humano natural pós pecado original, né? Então, isso fica muito claro lá, esse protagonismo feminino, né? Que mostra que as pessoas se apegam demais às regras e esquece da pessoalidade, esquece que são seres humanos, que você tem que levar em consideração sempre a regra naquele indivíduo, a regra neste indivíduo, a regra na Carla, a regra na Patrícia, a regra no João, a regra no Pedro, né? Isso que seria a justiça correta, né? De um tribunal, né, que está julgando algo assim, você levar em conta a pessoa naquela regra, que forma, que equação que forma isso, né? E não querer obedecer pontualmente, porque aí dá realmente nisso, em revoltas e pessoas que viram animais, não funciona, fica cada vez pior. E ali era claro, eram regras rígidas e todo mundo parecia que obedecia, mas era um bando de hipócrita que fazia tudo às escondidas, né? Que disfarçava, né? Os pretendentes delas disfarçaram, que tinha dinheiro, disfarçaram que era o professor e tudo mais. É um grande disfarce, uma vida de disfarce, né? Isso é muito interessante na obra. Outra característica da obra do autor é expor a dualidade, que tem a ver com o que a gente está falando até agora. A dualidade que está sempre presente na vida humana, que são as duas faces da moeda. E eu quero convidar vocês a pensar sobre isso um pouco, porque eu coloquei isso aqui no roteiro porque eu acho isso muito importante, vocês terem consciência disso, da dualidade da vida e como ela se formou na nossa mente, como é que a gente conheceu a dualidade. Então, se vocês notarem, tudo na vida tem os dois lados. Tem a guerra do bem e do mal, tem a escolha da coisa ou da pessoa, tem o preto e o branco, tem o homem e a mulher. Sempre tem a tensão dos polos. O mundo é feito de polaridades, tudo. Tudo tem que ter uma tensão, uma resistência para o caminho acontece na articulação dessa tensão. Por exemplo, um pássaro, ele consegue voar graças à resistência oposta do ar. Se o ar não fizesse peso, ele não conseguiria empurrar o ar para alçar voo e voar levemente. Então, isso é um exemplo prático dessas polaridades que é a vida. A vida é essas polaridades. Então, qual é o ponto aqui para você? Se você tiver como meta, divas e divos, se vocês tiverem como metas acabar com o medo, acabar com o sofrimento, vocês vão se aprisionar cada vez mais. Isso não é meta para se ter. Não é meta para se ter, porque você conhece a felicidade, você reconhece a leveza, a alegria, a satisfação, porque você sabe que existe o sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia, a frustração. Você conhece um por causa do outro, e aí o seu caminho está no meio, em articular essas duas coisas. Ora você está para lá, ora você está para cá. Mas se um não tivesse, não haveria caminho, você ia cair no vale. Você entende? Você está protegida por esses dois polos. E nesses dois polos você consegue escolher. Cada dia você escolhe um lado. Você está tendendo para um lado ou para o outro. Mas querer acabar com um dos lados, seja o cara que resolveu ser mal, como Hitler, eu vou acabar com o bem do planeta, é uma ilusão. Seja aquele que quer acabar com o sofrimento, com medo. Vai chegar um dia que eu não vou sofrer. Vai chegar um dia... Eu vou conhecer uma pessoa que eu vou ter certeza que ela não vai me fazer sofrer e eu vou ser feliz para sempre. Eu vou conhecer uma pessoa que eu tenho certeza que não vai haver sofrimento com ela e eu vou ser feliz para sempre. Gente, isso não existe. Se alguém de vocês aqui me ouvindo tem essa meta, para de viajar na maionese, porque isso não é meta humana. Isso é uma meta abstrata, errada, que sim, muitas ondas nos últimos 100 anos fizeram você acreditar que é possível você viver feliz no Carpe Diem, né? É possível você não sofrer, só que, gente, não é. E eu quero convidar vocês a um raciocínio que eu tive aqui para ver se vocês entendem isso que eu tô falando. Porque hoje a gente escuta muito, né, dos nossos queridos colegas aqui do Instagram que eu amo muito, o Saulo, o Thiago Amorim, o Thiago, ai meu Deus, eu não decoro os sobrenomes, mas o Dr. Pacheco, o Ítalo, todos eles seguem uma mesma linha, né, que é da transcendência, que a sua vida é a sua narrativa, a sua biografia, e a vida é composta de sofrimento.
Ok, mas assim, eu quero convidar vocês a um raciocínio para ver se vocês entendem isso, compreendem o que significa isso, por que disso, tá? Então, assim, vamos voltar pro pecado original. Se você é ateu, não importa, só escuta, tá? Escuta o raciocínio. Porque, assim, acreditar na Bíblia, a gente tem nada a ver com fé. A Bíblia é história, é um livro de história, da história da vida humana. Então, assim, não faz sentido, não tem nada a ver com religião. Você estudar a história e perceber que aquilo aconteceu no nosso mundo, pela cronologia das coisas, você estudar os clássicos, você vê que aconteceu e pronto. Então, não tem nada a ver com religião, tá? Se você voltar lá pro pecado original, Adão e Eva estavam lá vivendo e a única coisa que eles não podiam mexer, que tinha que ficar guardada, era o quê? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante, gente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dos dois polos que eu falei aqui agora pra vocês, tá? Ali, a dualidade, quando eles pecaram, e a serpente sabia muito bem disso, que para ser um pecado bom, que poderia corromper toda uma sociedade, toda uma humanidade, tinha que mexer justamente nessa árvore. Porque tinha duas árvores, né? Tinha outra árvore do conhecimento. Eu esqueci. Eu lembro que tinha duas árvores. Essa e tinha uma outra. Ele mexeu nessa, do bem e do mal. O fato é que, quando eles pecaram, passou para a consciência deles, na mente e no coração, o conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante isso. Ali no pecado original, passou a conhecer o bem e o mal. O que significa isso, André? Que antes não existia o bem e o mal? Não. Desde que o mundo é mundo, da criação, o Criador criou polos. Tudo criado, toda a centelha, a cadeia do ser é composta de polos, porque só dá para acontecer, existir na tensão. Então sempre existiu. Só que Adão e Eva, antes do pecado, eles não sabiam que isso existia. Eles simplesmente viviam. Olha que interessante. Eles não a coisa existia, o bem e o mal existia, mas eles não tinham consciência disso, da existência disso. Não tendo consciência disso, eles não tinham malícias, eles simplesmente eram bons. Eles eram a semelhança e a imagem de Deus. Tanto eram próximos da semelhança e imagem de Deus, de amor e de bondade, que Deus comunicava-se com eles diretamente. Era possível isso, porque eles não eram corrompidos. Então, assim, olha que interessante, eles não tinham consciência, apesar da tensão existir, eles não tinham consciência que existia. Uma prova disso é o relato que eles andavam nus, no entanto, eles não se envergonhavam. É uma prova disso, eles andavam nus, mas eles não tinham a malícia, não se envergonhavam, não queriam se esconder, não tinha aquela coisa, ai meu Deus, não existia a malícia. Então é a prova de que eles não tinham consciência da existência disso. Ora, se você não tem a consciência da existência do que é bom e o que é mal, simplesmente você não tinha esse fardo de articular as duas coisas. Olha que interessante. Já que eu não tinha consciência, então não tinha que pensar nisso. E em equilibrar as tensões, sabe? Em caminhar, em seguir vigilante para eu não cair para esse lado mal. Em seguir vigilante, em me esforçar, em sofrer para eu conseguir ficar no lado melhor. Não existia isso. Olha que interessante. Então, essa cruz, que é a cruz que cada um tem para carregar, que é esse sofrimento da vida, ela advém do pecado original, do conhecimento do bem e do mal. Ora, já que você quis conhecer o que é o bem e o mal, já que você quis conhecer, então agora, minha filha, é esse fardo que você tem para carregar na sua vida. Articular sozinho o bem e o mal. Porque antes que você não conhecia, Deus, deixava você operar naturalmente no bem. Vocês estavam protegidos sobre o meu olhar, mas você desobedeceu, ou seja, abriu os seus olhos para o que é bem e o que é mal. Agora você que vai ter que articular o seu dia a dia, você que vai ter que decidir a cada dia se você vai para o mal ou se você vai para o bem. E se você for escolher ir para o bem, você vai sofrer, porque você sabe o que é mal. E o que é mal é prazeroso de imediato, parece bom, como o fruto lá que ela comeu, parecia bom, saboroso. Então, é a nossa cruz.
pós-pecaminosa, não adianta. Então, assim, esse é o sofrimento que não adianta você lutar contra. É a nossa realidade, é a nossa história. Isso que eu quero que vocês entendam. O sofrimento diário, que você tem que abraçar o sofrimento, você deve pensar, poxa, mas não é possível que um Deus tão bom, tão belo, tão lindo, me fez pra sofrer. Não é? Muita gente não pensa isso. Não fez pra sofrer, mas a gente pecou. Então agora a gente carrega essa responsabilidade de articular sozinho. Até a gente confessar que eu não consigo articular esse troço sozinha. Eu preciso de você. Meu Deus, volta. Volta a cuidar de mim, eu preciso de você. Eu não consigo articular sozinha. É muito difícil, essa cruz é muito pesada. E aí ele amorosamente coloca a mão em você no seu limite, quando ele vê que você realmente não é capaz sozinha. Então assim, mas aí a gente entra em outras questões. Mas o que eu quero dizer, é normal você não se sinta mal por você sentir no íntimo que não é normal esse sofrimento, assim como você sente no íntimo que não é natural a morte. A gente tem isso no nosso sentido íntimo, tipo, não é natural, não deve ser normal morrer, não é possível. Não faz sentido pra gente a morte. A gente tem uma noção íntima de eternidade. Eu quero existir pra eternidade. A gente tem esse no sentido íntimo. Assim como a gente tem no sentido íntimo que não é possível que um Deus tão bom colocou a gente aqui pra gente sofrer. Então, eu quero deixar isso claro pra vocês, esse raciocínio que eu tive aqui meditando, que eu acho que vai clarear muito a cabeça de vocês, de que o sofrimento, a cruz que vocês têm que carregar diariamente é algo que a gente... que a nossa hereditariedade trouxe e que cabe a nós fazer, mas a gente não está sozinho. Mesmo assim, Deus não abandonou a gente. Mesmo assim, você pode pedir ajuda dele, que ele vai te ajudar nesse caminho. Ele não largou a gente, agora se vira, carrega a sua cruz e se vira. Não. A gente agora tem essa liberdade maior. Se tem liberdade maior, o fardo é maior, o peso é maior. Mas a gente pode recorrer a ele. A hora que a gente pedir, ele está disposto a ajudar. Entende? Então, esse é o sofrimento. Não é um sofrimento, a vida é sofrimento mesmo, eu tenho que aceitar. Não é isso. Mas é esse movimento, tá? Então, achei importante trazer essa reflexão para vocês que me veio quando eu estava meditando na obra. Agora, entrando na obra em si. Tem a parte das questões sociais. Ali só teve um homem capaz de domar a megera, o machista. Né? Nenhum outro ousava chegar perto da Catarina. Nenhum outro ousava, porque não saberia nem como fazer. Porque é como se estivesse em outra estação de rádio, frequência. Sabe, nós temos frequências nas nossas relações. O que eu quero chamar a atenção aqui nisso? Você atrai aquilo que você é. Ai, André, a gente não tem afinidade nenhuma, a gente é muito diferente. Nossa, como a gente é diferente, eu não sei como vai dar certo. Mentira. Vocês têm muitas afinidades, mas você não está reconhecendo, não está querendo admitir ou realmente não enxerga. Mas muita coisa que você reclama no seu parceiro são características próprias suas e que por isso que te incomoda. Então, assim, a gente atrai aquilo que a gente é. Tá? Então, ali é claro, o único que conseguia chegar perto da Catarina era alguém tão bruto quanto ela. Era o machista. Tão duro e tão seco quanto ela. Então, esse é o ponto 1 que eu quero chamar a atenção de vocês. Observem no seu dia a dia com humildade. Em vez de ficar olhando e fazendo a lista de todas as reclamações, de tudo que seu marido faz de errado, de tudo que você queria que ele fizesse diferente, faça a sua lista. De tudo que eu vejo nele, por que me incomoda? De tudo que eu vejo nele, que de fato eu faço também, de outra forma, mas eu também comunico a mesma coisa. Entendeu? Por exemplo, eu e meu marido, ele fala muito, quando a gente discute, ele fala muito, nossa, como a gente é diferente, como a gente é diferente. Nada. Assim, a gente pode ter gostos diferentes, mas assim, o caminho para chegar nesse gosto é muito parecido. Ele é muito teimoso que nem eu. Ele quer falar primeiro que eu também. Ele tem uma mania de ser atendido também, como eu tenho, né? A gente tem os nossos vícios, né? Então, assim, a gente é muito parecido no final. Só que a gente quer atingir coisas diferentes, mas a gente usa do mesmo artifício.
né, da teimosia e às vezes de um certo, né, um jeito mimado de ser. Então assim, eu tô falando que observem com humildade, que aí você vai identificar coisas magníficas, que você vai poder dar risada disso, inclusive. Uma característica da feminilidade fundamental é a alegria. Gente, a alegria, o sorriso, tornar as coisas leves é uma característica feminina, não masculina. Tornar as coisas leves, sabe? Então, assim, naquele peso daquela discussão, quebra o gelo numa hora, para de discutir e fala: te amo, sabia? Dá um beijo. Meu, ele vai... Na hora você desconcerta, você quebra o gelo na hora. Eu faço isso direto com o meu marido. Quando eu vejo que não vai dar em nada aquela discussão e que eu vou poder explodir, acontecer alguma coisa assim, eu quero assim, nossa, sabia que eu amo você? Dá um beijinho aqui, depois a gente conversa. Aí eu mudo de assunto. Então, assim, trazer alegria, trazer leveza é uma característica da feminilidade fundamental, que resolve muita coisa, resolve muito mais do que você sentar e discutir ponto a ponto. Vamos discutir os tópicos, como um bom homem técnico faz. Vamos discutir os pontos. Item 1, você fez isso, aquilo. Item 2, não gostei que você olhou de lado e você olhou pra bunda daquela mulher. Item 3, não, né, gente? Né? Não, para com isso de fazer lista. Traz o mundo da mulher é o subjetivo. Então não é essa parte. Se você estiver pensando, articulando numa solução técnica, saiba que você não está sendo feminina. Então busca o sentido feminino, que é a graça. A graça compõe alegria, beleza, espiritualidade. É a graça. A graça define a mulher feminina, tá? Então ali, outro ponto, nós temos 2 tipos de personagens femininos possíveis na obra: a comum e a exceção. Ele tá levantando lá, então, os 2 extremos, né? Claramente na obra ele coloca o tempo todo os extremos, tanto o extremo do homem quanto da mulher. Então a Catarina é a mulher que não quer casar e é revoltada e joga banco no todo mundo e não é estúpida, e a irmã que sonha em casar, que dança, que lê, que pinta, que toca, que é meiga e tudo mais. Então, porém, que mente pro pai, que é uma sem vergonhas escondidas, né? Beija ela pelos cantos, né? Joga charme pra todo mundo. Então são os 2 opostos mais comuns que acontecem. E obviamente a Bianca é a mais comum de todas, né? A outra é a exceção, a comum e a exceção. E o homem, que ali tem um homem manso, poético, romântico, intelectual, né? Que já domou as suas emoções, é um cara que já provê, um cara que já é um homem formado, que já tem trabalho, que tem o que oferecer, que tem um lar para oferecer, que tem condições de sustentar, que tem um brasão aí, um nome, e é um homem que já amansou a sua brutalidade, ou seja, é um homem que estudou, então ele teve uma vida intelectual, ele teve uma educação intelectual, poética e simbólica, e aí ele conseguiu amansar, governar a sua brutalidade, a sua agressividade masculina, né? Através da música, da poesia, dos estudos intelectuais. Então esse é o homem ideal. Esse é o homem ideal, que a gente quase não tem hoje, porque parece que a nossa geração, na verdade, está voltando o homem animalesco, né? Como no renascentismo voltava a mulher regredia à condição de nada, né? Hoje parece que é o homem, né, que tá virando um animal. Perdeu essa condição, né? São pouquíssimos, né? Enfim. Então ele relata os excessos. Isso é importante vocês observarem na obra. Das 2, inclusive o Petrúquio, das 2 mulheres, das 2, a comum e a exceção, o que o homem prefere, Diva? O que o homem prefere? Então, o homem não prefere nenhuma das 2, na verdade, né? A mulher modelo, a mulher que é seca e durona, ela não atrai ninguém. E a mulher que é doce, que tá nos moldes, ela atrai, mas ninguém fica. Então, assim, tem a mulher... qual que seria a mulher modelo hoje? A mulher do corpo bacana, bonita, né? Toda certinha como a Bianca, né?
E que ela atrai, né? Ela chega e atrai os olhares, não, todo mundo olha, né? Mas ela não segura ninguém fica com ela. Então, se alguém se identificar assim, muitos homens, eu atraio muitos homens, eles vêm, me procuram, mas 2 dias depois, uma semana depois, eles somem, né? É a mulher que não retém nenhum homem, né? É essa mulher, como a Bianca, que ela tá mais simulando ser algo, mas ela não é esse algo. E isso, em pouco tempo, a pessoa percebe, o homem percebe e foge. Porque percebe que a mulher tá simulando, não está sendo, né? E a outra mulher é a mulher seca e durona, que hoje em dia tem um monte, né? A Carlão, que o homem também não chega nem perto, porque fala, essa mulher não precisa de mim pra nada. O homem não chega perto, que é igual lá na época da Megera, nenhum homem chegava perto dela, né? Então só teve o Petrúquio, um machista, que se atreveu a chegar perto. E hoje tem muitos casamentos assim, que a mulher era Carlão, casou com um homem machista e hoje ela sofre com o machismo dele, porque ela continua sendo Carlão também. Então ela sofre que ele não olha pra ela, que ele não leva em conta as necessidades dela, que ele não dá um dinheirinho pra ela comprar uma maquiagem, que ele não ajuda em nada ela, que ele não percebe que ela tá cansada, que ele só fica no sofá peidando, né? Então assim, arrotando. Então assim, é o relato dessa união, né, do outro extremo, do Carlão, que atrai o machista, né? Ou então tem a Bianca, que atrai o cara intelectual, mas ambos estão simulando. A mulher que simula, na verdade, ser o que não é, ela, na verdade nem acontece um casamento, alguma coisa, porque não atrai, não retém. A coisa, peidando, não retém, né? E outro ponto da obra que eu quero levantar é que se você notar, mesmo o machista, o Petrúquio, todos os homens, se você nota lá na cena final, todos os homens preferem o mesmo tipo de mulher, que é aquela que vive a sua essência feminina, a mulher que é graciosa. A graça feminina que conquista homens e mulheres de todo canto, que retém homens e mulheres de todo canto. Então isso é retratado muito bem na última cena, na cena do discurso da Catarina. No discurso da Catarina, que nós vamos falar amanhã só sobre o discurso, vamos ler juntas. No discurso da Catarina, ela tocou o coração de todo mundo. Se vocês lembram a cena, todo mundo ficou manso. As mulheres que eram prostitutas, que ficavam tirando sarro lá em cima assistindo, os homens, brutamonte, ou os homens intelectual que esnobava ela, todos ficaram com a mesma cara, uma cara mansa, de admiração. Ela tocou o coração de cada pessoinha daquela festa. Ali ela exerceu a feminilidade, ela usou a graça feminina para o mundo, para resolver uma situação. Isso é a mulher que cativa qualquer tipo de homem, que equilibra qualquer tipo de homem, que cativa as mulheres, que não atrai inveja, não atrai maldade e nada, mas ela desperta o coração das pessoas. Essa mulher, ela está exercendo a sua feminilidade para o mundo, a vocação feminina. Isso é o ser maternal que eu falo tanto para vocês. É saber tocar o coração de todas as pessoas que você se aproxima, todas as pessoas que estão perto de você, direta ou indiretamente. Veja que ali ela estava diretamente falando com as mulheres, com as esposas dos homens, olhando para eles, e todo mundo lá indiretamente foi tocado. Todo mundo que estava assistindo na festa foi tocado. Isso é exercer a feminilidade na prática. Querer tocar os corações. Aquela atuação dela é o que se espera de uma mulher graciosa. Ela age na discórdia, direcionando o olhar para onde tem que olhar. Ali estava rolando uma disputa, os homens iam ficar tristes, estavam decepcionados com as esposas estavam chateadas que não queriam obedecer, ia acontecer grandes discórdias, iam se desenrolar se a Catarina não tivesse atuado ali.
cada um ia para suas casas, iam rolar muitas brigas, perda de dinheiro, discussão entre eles, porque a mulher não foi respeitosa e ela vai falar que ele foi um idiota de fazer isso publicamente, pedir para ela obedecer publicamente. Ia se desenrolar ali, as pessoas que estavam assistindo iam ver como exemplo aquela bagunça, iam replicar nas suas casas. Vocês percebem? Aquilo, se a Catarina não tivesse atuado ali, colocado a graça feminina ali, ia gerar uma destruição em massa. Todo mundo ia agir conforme viu naquela situação em que a mulher não queria obedecer, em que o homem queria impor, né? Percebe? Então, olha o poder da graça feminina, que vai muito além da sua casa, que vai muito além do seu lar, que vai muito além da sua família, vai para o meio que você vive todo, vai para a sua sociedade, para além dos lugares que você nem imagina ou não enxerga. Entendeu? Então, aquela situação tá claro o que é a graça feminina, o que faz a graça feminina, o poder da graça feminina. Ela transcende, tá? Então, quando vocês assistirem de novo ou ler a obra, que ainda não leu, fique atenta a esses pontos importantes. Aí tem um ponto que vale a pena levantar sobre a Rainha Elizabeth I, que era a monarca da Grã-Bretanha, que estava governando naquela época, né? Ela tinha grande apreço pelo Shakespeare e Shakespeare também tinha uma grande admiração por ela. E veja, bem no renascentismo, que era a época de degradação feminina, era uma mulher que era a maior monarca da Grã-Bretanha, era uma mulher que estava governando, ela tinha grande respeito, as pessoas tinham muito respeito e temor por ela. Então ela era um grande exemplo que Shakespeare tinha para fazer o papel da Catarina no final. Como ideal de mulher, muitos dizem, né, e dá para concluir isso, que o ideal de mulher, a referência que ele tinha ali naquela época que não tinha, né, que estava tendo uma degradação, não tinha muitas referências, a referência que ele tinha era a Rainha Elizabeth I. Então, é uma biografia, a Rainha Elizabeth I, fica como sugestão, uma boa biografia para pesquisar, para ler sobre ela, porque ela foi uma poderosa no mundo masculino, sendo mulher. É uma biografia interessantíssima para a gente estudar e pesquisar, para vocês pesquisarem. Quem encontrar algum livro dela, alguma biografia dela, manda para mim no direct que eu divulgo aqui para todo mundo, tá? Então, a Catarina parece que foi inspirada pela própria rainha mesmo, que tinha grande autoridade na época, porque ela provou que o social e que o status e que o meio cultural em que vivia, em que ela trabalhando no lar ou fora do lar, nada disso define o sentido feminino. Nada disso define, ela provou isso, então é uma boa referência. Quero chamar a atenção, para concluir essa parte, que no sentido da mulher, falando ainda da essência da mulher, a mulher, aquilo que a Catarina fez no final, aquilo que a Rainha Elizabeth fazia muito bem, o que era isso? Elas davam aquilo que as pessoas estavam precisando naquele momento. Elas não se apegavam a regras e técnicas. Elas tinham as regras e técnicas para ajudá-las a se organizar, mas não para ser o sentido delas. Como os homens fazem, a política masculina é isso, né? É bruta. Não, você tem que cumprir essa lei. Não interessa, você não cumpriu essa lei. É dura, é seca. E a mulher não pode ser assim. Então, se você trabalha fora, se você trabalha com homens ou com mulheres, não importa, no meio que você tá, a mulher não pode ser assim. A mulher, ela enxerga as nuances. Então, o que é exercer a sua feminidade no seu trabalho, na sua vocação, além do seu lar? É você oferecer aquilo que está precisando naquele momento. É trazer o sentido pessoal. É trazer a relação pessoal para aquele momento. Entendeu? Então, a relação pessoal que envolve, ou seja, o que você vai se ater para resolver alguma coisa, não é na regra, mas na pessoa que está sendo julgada pela regra. O que é essa pessoa na regra que eu estava dizendo? Porque o que é a mulher? Trazendo uma simbologia para vocês. Eu falo que o que define a mulher
é o ensimesmar-se, né? Que a mulher tem um mundo interior profundo, em que ela precisa transformar tudo dentro dela e trazer para fora, certo? Vamos falar um pouquinho disso, para clarear para vocês como que faz isso na prática. O movimento da mulher, simbolicamente, é representado no ato sexual e de fecundação. A mulher, ela recebe o homem, e aí ela recebe o sêmen, ou seja, ela recebe algo de fora, existe um estímulo externo que acontece e que vem para dentro dela, e que não é uma escolha dela, entra nela, né, o esperma, lá nela transforma em uma outra coisa maravilhosa, completamente linda, para devolver, para sair de novo, para vir para fora. Isso é o exercício da mulher. Então veja, traz essa simbologia para tudo na sua vida. Andréa, como fazer isso, cara, no meu dia a dia? Como fazer isso na prática? Vamos lá. Para a mulher receber algo de fora, para a mulher transformar algo, para você saber que você está transformando algo bom, esse algo bom que você está transformando vem de fora, não de dentro da sua viagem na maionese. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A coisa vem de fora. E aí você transforma ela e devolve. Então, se você estiver numa discussão, se você estiver com algum problema, a última coisa que você deve fazer, que vai te atrapalhar completamente, é você extrair algo de dentro da sua cabeça, transformar isso que estava dentro da sua cabeça e pôr pra fora. Só vai sair merda. Só vai sair merda. Entendeu? Por quê? Porque você não tá transformando nada do mundo. É coisa tua, da sua viagem na maionese. Traduzindo na prática, você que começa a discutir com o marido, porque você acha que ele devia ter chegado em casa às 10 ou ter avisado, ele chegou meia-noite, ele falou que ia chegar às 10, chegou meia-noite, aí você começa a viajar na maionese, que ele tava com aquela funcionária que você viu semana passada que ele deu carona, porque ele fez isso, porque era um complô contra você, ele tentou te enganar, ele falou que ia chegar às 10 pra você ficar quieta, mas ele já sabia que ele ia chegar meia-noite. O que você tá fazendo nesse movimento? Você tá extraindo coisa de dentro da sua cabeça, transformando em uma coisa que não existe, e aí você vai vomitar tudo isso nele, como se isso fosse uma realidade. Esse é um movimento comum da mulher que está desorientada, que não sabe como exercer sua vocação, que não foi ensinada. Então veja, eu estou ensinando para vocês. Acontece alguma coisa que vocês não gostaram? Vocês precisam olhar para fora. Lembra que o esperma vem de fora. Olha para fora, procura o que está acontecendo. E o que está acontecendo, você vai trazer para dentro, transformar. Essa transformação, ela necessita que você espere, que você fique em silêncio um pouco para conseguir transformar. É a espera de 9 meses de gravidez. São 9 meses esperando a criança estar pronta para sair. Então, assim, simbolicamente, tem que haver uma espera. Você não pode querer resolver na hora, reagir na hora. Tem que haver uma espera para aquilo que você pegou de fora. Ora, o que está acontecendo aqui? Eu não vou viajar na minha cabeça sobre aquela funcionária, sobre ele ter me enganado de propósito. Não vou viajar. Eu vou olhar, eu vou recolher dados. Eu vou recolher dados. Caramba, o que está acontecendo aqui? Bom, eu estou em casa, estou com meu filho. Ele falou que vinha, mas não veio. Será que aconteceu algum acidente? O que eu posso fazer para descobrir, para recolher dados, para saber o que realmente está acontecendo? Eu posso ligar para ele, eu posso ligar primeiro no trabalho dele, para ver se ele já saiu, que horas ele saiu. Eu posso pegar o carro e ir lá, dar uma passadinha, dar uma visitinha. Várias coisas fora acontecendo, que se você olhar para fora, você vai recolher dados, que só recolhendo dados já vai responder para você, você já vai se acalmar. Ele tinha dito de manhã, ele ligou, à tarde ele mandou uma mensagem dizendo que teve um contratempo no trabalho, que vai atrasar, e eu me esqueci, não prestei atenção, esqueci. Você vai descobrir, às vezes já resolveu, só de você recolher dados, já resolve, entende? Então, muitas vezes, você recolher dados, você vai lembrar que você esqueceu que ele mandou uma mensagem avisando que ia chegar mais tarde. Ou que você esqueceu que aquele dia era aniversário da tia dele, que ama ele, que ele precisava passar lá e que foi de última hora.
Entendeu? Né? Você vai, ou que era o jogo do futebol dele preferido, que, poxa, ele ama o Palmeiras, deixa ele ver o futebol. Entendeu? Já resolve muita coisa. No entanto, você recolhendo dados e ainda não satisfeita, você vai jogar pra dentro de você, pro teu útero. Tá? Vamos, eu tô usando as simbologias pra vocês não esquecerem, pra gravar. Então, você vai jogar pro seu útero e aí lá dentro você vai esperar em silêncio, que é o nosso mantra, espera e silêncio e cala a boca. O nosso mantra do Terapia da Diva, né? Esperar, silenciar a coisa vir pra você. Vão começar a vir insights. Se vocês, como que espera? Pensando em outras coisas, fazendo outras coisas. Bom, já recolhi dados, entrei, agora eu vou viver minha vida. Vou lavar minha louça, vou ler aquele livro, vou levar meu filho na escola, vou estudar com ele, vou fazer aquele trabalho que tá atrasado, vou pra academia, vou viver o meu dia, tenho que fazer meus deveres, entendeu? Independente disso. Conforme você vai vivendo o seu dia, a coisa vai transformando, tá transformando no teu útero. E de repente vão vindo insights na sua cabeça. Vem insights na sua cabeça, tipo, já sei como resolver. Nossa, já sei o que fazer. Nossa, eu sei o que tá acontecendo. Vou dar um exemplo prático meu, recente, que aconteceu anteontem, se eu não me engano. Meu marido tava bem chateado comigo esses dias, porque eu tava negligenciando ele mesmo. Porque como eles ficam quietinhos, eles não gostam de pedir. Se ela não quer vir, eu não vou ficar pedindo. O homem é assim, tá, gente? Só que ele vai engolindo seco. Aí uma hora ele explode e começa a falar palavrão e ser grosso. Aí você fica chorando pelos cantos. Mas enfim, outro dia a gente fala sobre isso melhor. Mas aí eu tava observando ele e sabia que ele tava chegando no limite. Tipo, que ele tava carente de mim. Mas eu fui, né, coisando um pouquinho, né? Aquela mania nossa de, amanhã eu resolvo, né? Eu sou humana, eu também faço isso, tá, divas? E aí, eu percebi que ele tava muito carente e um dia ele começou a falar pelos cotovelos e desabafar, né? Chegou o dia, ele não desabafou tão grossamente porque eu não reagi. Quando a gente já fala, mas você não sei o que, e pronto, aí eles são estúpidos mesmo. Então ali... eu só olhei pra cima, que é o meu gesto de lembrança, de lembrar de Deus na hora certa. Eu só olhei pra cima e lembrei de Deus. Falei, meu Deus, eu não sei o que responder, eu não sei o que fazer aqui, me ajuda. Fiquei em silêncio e deixei ele desabafar. Porque quando o homem estoura pra falar, que ele embesta de falar, porque eles nunca falam, deixa eles falarem. Eles não querem seu pedido de desculpa. Eles querem ser ouvidos. Eles querem sentir que você leve em conta o que ele pensa e que o que ele pensa é muito importante pra você. Então ali eu só ouvi. E ele desabafou tudo, eu só ouvi. E não respondi nada. E aí ele falou, desabafou e foi dormir, emburrado. E eu não fui atrás, deixei ele dormir. Eu falei, não tenho o que fazer hoje, deixa ele dormir, amanhã é um novo dia. E de manhã, no novo dia, ele ainda estava emburrado, não me deu tchau direito. Foi embora assim, tchau, seco, olhando, não saiu entusiasmado. Falei, ai meu Deus. E aí na hora me veio um desespero interior. Ai, que horrível isso. Eu quero resolver. Me deu aquela ânsia que dá na gente de como assim? Você sai sem me dar tchau? E você tá pensando que você é de me tratar assim? Vem essa ânsia em primeira instância. E ele fez isso na frente da minha massagista, sabe? Bem desagradável, né? E aí eu só olhei pra ela e falei, ele tá chateado comigo. Daqui a pouco passa. E aí falei comigo, não, recolhi dados. O que eu fiz ali? Eu não viajei na minha maionese. Não é justo que ele foi embora e saiu desse jeito. Eu não busquei coisas dentro da minha cabeça pra transformar em mais merda ainda. Não fiz isso. O que eu fiz? Recolhi dados. Ali eu olhei pra minha massagista, falei isso pra ela. Ele tá chateado comigo há um tempo, com razão, mas depois eu vou resolver. Lembrei de ontem que eu ouvi ele, que ele desabafou. Lembrei que eu não tô atendendo ele há alguns dias. Falei, não, mereço isso, não tô atendendo há alguns dias. Mereço isso, tá? Então, tem razão de ser, beleza. Eu vou achar uma solução. Recolhi dados, joguei pro meu útero e fui viver minha vida. Terminei a massagem, gravei vídeo, levei meu filho pra escola, vi o troço do corona, vi o negócio fiz os meus deveres todos. De repente, olha o que veio na minha cabeça, gente, coisa que nunca viria, assim, porque eu tô bem engajada aqui com vocês, sinceramente. Hoje eu vou fazer uma surpresa pra ele. Eu vou lá pro escritório, eu vou reservar o primeiro hotel que a gente dormiu juntos há 15 anos atrás, e a gente nunca mais voltou. Eu vou reservar aquele hotel
e vou chegar em São Paulo, pegar ele, vou levar ele até lá, fazer uma surpresa. Gente, isso me veio, foi a devolução, a transformou no meu útero, fui fazer meus deveres, olha o que veio. Olha o que veio, não viria. Se eu me deixasse levar pelo desespero, não viria essa ideia nunca. Nunca, porque eu ia querer agradar o cara que não me deu tchau. Se eu alimentasse isso, a minha viagem interna, e transformasse isso, ia transformar um monte de bosta no meu útero, entendeu? Um monte de cocô. De verdade. É um monte de cocô, entendeu? Agora, como eu recolhi dados de fora e observei a realidade, não pegando quem é culpado, quem não é, mas observando a realidade. Bom, a realidade é essa. Faz dias que eu não dou atenção pra ele sexual, não dou atenção de tempo, ele gosta de conversar como bom sanguíneo, eu também não dou atenção, não largo o celular. Tá acontecendo isso? Bom, beleza. Então, o que eu faço? Não sei. Agora eu não sei o que eu faço. Joguei pro meu útero, fui fazer meus deveres e me veio. Aí veio pra fora a solução e eu joguei essa solução pra fora. E foi incrível. Ele falou, eu nunca vou esquecer disso. Eu jamais imaginava uma surpresa dessa que há 15 anos depois você ia me trazer aqui. Ele, assim, ficou super feliz, entendeu? Então, acho que vai cair a live já já, né? E eu não cheguei na metade do discurso de hoje, mas tudo bem. É um exemplo do que é o movimento feminino que eu tô falando pra vocês. Então lembre-se disso, simbolicamente. Qual é o exercício da feminilidade? O que é ser feminina? Não é trabalhar no fogão, não é nada disso, gente. Ficar em casa ou trabalhar, ter ou não ter dinheiro, dividir ou não é nada disso. É justamente essa coisa de tocar corações, que a gente falou na primeira vez que a Megera fez no início. Tocar os corações de cada alminha, pessoalizando as regras que são duras e que não cabe a todo mundo, porque são indivíduos diferentes. Você tem que articular a regra na pessoa. Segundo ponto, você recebe de fora, como recebe o esperma, transforme. Para transformar tem que esperar e silenciar. Nosso grito de guerra: receba, transforme, espere, e silencie e cale a boca e devolva. Eu vou contextualizar isso melhor para a gente ter o nosso grito de guerra, mas é esse o movimento da mulher. E aí você recebe e ele vai transformando na espera e no silêncio e você devolve. André, quando que eu devolvo? Não se preocupe, que se você fez a parte 1, 2 e 3 muito bem, a parte de receber e deixar lá entrar e silenciar, vai vir. Vai vir, porque essa é a sabedoria feminina. Vai vir a solução. Essas soluções que vocês tanto me perguntam no direct, o que eu faço nessa hora? Todas vocês precisam fazer esse movimento que eu tô falando, porque a resposta vai vir e vocês não vão mais depender de mim. Porque eu não quero que vocês dependam de mim. Eu quero ensinar vocês a pensar. Eu quero ensinar vocês a ser feminina de verdade, não que vocês dependam de mim. Entendeu? Eu não tô aqui pra isso, pra depender de mim, ter um monte de seguidores, coisas. Não, eu tô aqui pra formar mulheres femininas de verdade. É pra isso. E eu preciso da ajuda de vocês, pra vocês espalharem essa mensagem. Isso é importante, gente, porque isso é a saúde do nosso mundo, é a saúde da nossa sociedade. É a saúde da nossa sociedade. Tá certo? Então, esse é o movimento. Lembra do movimento do ato sexual e coloca isso em prática, tá? A mulher que omite as coisas que pressente, quando ela percebe algo no ar, quando ela percebe algo numa relação, no trabalho, e ela omite, ela fica quieta por vergonha de parecer ridícula, ou por achar que as pessoas vão rir da tua cara, é uma perversão ao seu ser feminino. Você está negando para o mundo, para a sociedade, a sua sabedoria que contribui para um mundo melhor, que contribui para resolver um problema prático. Você está negando. É a mesma coisa de um homem covarde, que diante de uma batalha se nega, é covarde. É na mesma proporção. O homem negar, enfrentar algo, é a mesma proporção da mulher negar, falar, demonstrar e articular algo que ela está vendo que pode resolver aquela situação por vergonha, por medo de ser chamada de fraca ou de bobinha ou de... Não façam isso, tá bom? Então amanhã a gente continua. Um beijo apaixonante para todas vocês. A gente vai se falando nos stories, tá bom?